Porque tem gente que ama a Deus, ora com sinceridade, faz jejum, chora no secreto, e mesmo assim vive como se a provisão estivesse sempre atrasada. E por que, às vezes, uma única palavra de Jesus, simples, direta, quase fácil demais, parece destrancar portas que pareciam seladas há anos? Hoje eu quero te levar para dentro de Mateus 6,33 e para dentro do mistério que Florence Scovel Shinn enxergou ali. A prioridade espiritual que não só acalma a alma, mas atrai tudo o que é necessário no tempo certo de Deus. Nos próximos minutos, você vai descobrir um princípio bíblico muito específico que Jesus ensinou e que Florence traduziu com clareza, capaz de reorganizar sua vida por dentro, para que a provisão venha por fora. Mesmo que hoje você esteja cansado, com medo, com contas na mesa e aquela sensação silenciosa de eu faço tudo certo e ainda assim falta. Imagine comigo, Nova York, início do século passado. O vento frio cortando as ruas, a cidade acelerada, rostos tensos, gente correndo atrás do que não consegue segurar. Em uma casa simples, Florence segura a Bíblia como quem segura um mapa em meio à neblina. Não é pose espiritual, é necessidade. Ela também conheceu dias em que a ansiedade queria dominar, mas naquele instante, em silêncio, ela volta para as palavras de Jesus e decide: eu não vou correr atrás de efeitos. Eu vou alinhar a causa. E quando é como se a própria luz do céu ficasse mais nítida, Mateus 6,33 se torna não apenas um versículo, mas uma direção. Talvez essa seja exatamente a sua dor. Você tenta ser fiel, tenta fazer o bem, tenta permanecer firme, mas por dentro carrega um peso. Você já fez oração atrás de oração, já esperou respostas, já pediu Senhor, me ajuda, tantas vezes que sua voz quase se acostumou com o desespero. E o que ninguém te explicou é que Jesus não estava te chamando para uma vida de súplica ansiosa, mas para uma vida de prioridade. Porque quando o reino é primeiro, o resto encontra lugar. E não, você não precisa ser perfeito, não precisa ser pregador, nem ter palavras bonitas. Deus não complica a fé. Quem complica é o medo. Jesus falou com gente simples. E é por isso que o que vem agora pode mudar o seu modo de buscar. Você vai parar de perseguir tudo e vai aprender a posicionar o coração para que o Pai acrescente. Mas antes de eu te revelar como essa prioridade se transforma em decreto e caminho prático, você precisa conhecer a forma como Florence descobriu esse princípio quando parecia não haver saída. Florence não era uma figura distante, dessas que parecem ter nascido com a vida resolvida. Ela era uma mulher que conheceu o peso do como eu vou fazer isso dar certo? Conheceu o aperto de ter responsabilidades e não ver o caminho claro. Conheceu o cansaço de tentar controlar tudo para não desabar. Houve um período em que o cenário externo dizia: corra, garanta, segure, não dependa de ninguém. E por dentro, ela sentia uma batalha silenciosa, a fé puxando para a confiança e o medo puxando para a urgência. E foi justamente nessa tensão humana, tão parecida com a sua, que ela encontrou o ponto de virada. Ela conta, em essência, que um dia percebeu que estava buscando Deus como quem busca um socorro tardio, e não como quem se posiciona dentro de uma lei divina já revelada. Então, ela fez algo que parece pequeno, mas é gigantesco no espírito. Ela parou de organizar a vida só pela necessidade e decidiu organizar a vida pela prioridade. Ela abriu a Bíblia, leu Mateus 6 e viu Jesus falando de ansiedade, de comida, de roupa, de amanhã, como se estivesse descrevendo a mente humana em qualquer século. E então veio a frase que corta a alma como uma espada de luz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Para Florence, aquilo não era um conselho bonito, era um mecanismo do céu. Era Jesus ensinando ordem espiritual, causa antes de efeito, centro antes de provisão. A primeira vez que ela tentou viver isso, não foi com espetáculo, foi com reverência. Ela acordou
E antes de conversar com o medo, conversou com Deus. Em vez de começar o dia medindo o quanto faltava, ela começou lembrando quem governa. Ela escolheu um lugar secreto, como Jesus recomenda em Mateus 6,6, e colocou o coração em alinhamento. E então, com a simplicidade de quem confia, ela passou a agir como alguém que já tem um pai, não como alguém que precisa provar para merecer. A mudança não foi apenas fazer mais coisas espirituais, foi inverter o lugar do reino. E a vida, aos poucos, começou a responder. Portas que não se abriam começaram a se abrir, ideias vinham com clareza, o pânico perdeu força. E a provisão, de maneiras que ela não controlava, começou a chegar. É aqui que nasce o princípio bíblico central que Florence chamava, de formas diferentes, de lei divina da palavra e da prioridade. Deus criou tudo pela palavra, não pelo desespero. Haja luz. Não foi uma frase ansiosa, foi um decreto do Criador. Gênesis 1:3. Jesus também não operava por carência. Ele falava com autoridade serena. Vai e seja feito conforme a tua fé. Mateus 8:13. Lázaro, vem para fora. João 11:43. E quando a Bíblia diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:27, ela não está te chamando para ser Deus, mas para entender que você não foi criado para viver como um mendigo espiritual. Você é filho. E filho aprende a falar a língua da casa do Pai. Por isso Provérbios 18:21 ensina que há poder na língua. Por isso Romanos 4:17 descreve a fé que chama à existência o que ainda não se vê. Por isso Marcos 11:23 mostra que a palavra cheia de fé move montanhas. Florence apenas pegou essas chaves e mostrou como elas funcionam quando a prioridade está correta. Primeiro o reino, depois o acréscimo. E aqui eu preciso desfazer alguns mitos religiosos que, sem perceber, travam exatamente o que Jesus queria liberar. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que suas palavras não mudam nada, que você só deve aceitar e ficar quieto, como se fé fosse passividade. Mas a Escritura não ensina isso. Ela ensina submissão ao Senhor e autoridade no lugar certo. Quando Jesus diz buscai, Ele está te chamando para um movimento. E quando Ele diz será acrescentado, Ele está revelando uma resposta do céu a um coração alinhado. Outro mito é achar que buscar o reino significa abandonar responsabilidades, virar alguém desligado da vida real. Não. Buscar primeiro é colocar Deus como centro e então agir com sabedoria. É exatamente o contrário de irresponsabilidade. É ordem. Porque quando Deus é o centro, você não corre como quem está sozinho. Você trabalha, mas com paz. Você planeja, mas sem idolatrar o controle. Você se esforça, mas não se destrói. E há um mito ainda mais silencioso, o de pensar que você só pode receber quando merecer o suficiente, como se Deus fosse um caixa de recompensas. Florence ensinava, com base na Bíblia, que a graça é recebida pela fé e que a fé verdadeira produz ação. Efésios 2:8-9 e Tiago 2:26. Você não compra Deus com esforço. Você se alinha com Deus pela fé e então se move na direção do que Ele já prometeu. É por isso que Mateus 6:33 é tão poderoso. Ele arruma o seu interior. E quando o interior está em ordem, o exterior começa a obedecer. Antes de avançarmos, eu preciso te convidar para um gesto que não é simbólico, é espiritual. A Bíblia ensina em Romanos 10:10 que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Jesus falava publicamente porque a palavra declarada cria alinhamento entre o interior e o céu. E Florence pedia às pessoas que escrevessem decretos porque o ato de declarar tira a fé do campo do pensamento e a coloca no campo da decisão. Então agora, vá até os comentários. Não faça isso correndo. Respire fundo. Feche os olhos por 3 segundos. Sinta a presença de Deus aí onde você está. E escreva exatamente esta frase:
com calma, como quem assina um contrato espiritual diante do Pai. Eu busco primeiro o reino de Deus, e tudo o que preciso me é acrescentado. Não escreva por hábito, escreva com consciência, porque no momento em que você declara isso com fé, o céu registra. Não é o algoritmo que vê primeiro, é Deus. E quando essa palavra sai da sua boca, ela não volta vazia, ela é enviada com missão. Escreva agora. Eu espero. Pronto? Então, deixe-me te levar para histórias reais de pessoas comuns que fizeram exatamente isso. Alinharam a prioridade e viram Deus agir de formas que pareciam impossíveis. A primeira história é de uma mulher simples, mãe solteira, cristã desde menina, daquelas que sempre colocaram os outros na frente de si. Ela ajudava os irmãos mais novos, socorria os pais idosos e, quando decidiu empreender para sustentar a casa, começou do zero com fé e coragem. No início, parecia que tudo ia dar certo, mas em pouco tempo vieram as dívidas, aluguel atrasado, estudos que precisavam ser pagos, fornecedores pressionando, noites sem dormir. Ela orava todos os dias, pedia a Deus por socorro e acordava com o coração apertado, calculando o que não tinha. Um dia, cansada, ela ouviu uma mensagem sobre Mateus 6,33 e sentiu algo diferente. Não foi emoção, foi clareza. Naquela manhã, antes de olhar o saldo bancário, ela ajoelhou e disse em voz firme que buscaria primeiro o reino, mesmo sem ver como as contas seriam pagas. Ela parou de falar da falta e passou a agir como filha cuidada. Continuou trabalhando, mas sem desespero. Em poucas semanas, uma oportunidade inesperada surgiu. Um contrato que ela nem tinha buscado. As dívidas começaram a cair uma a uma. E ela dizia, com lágrimas, não foi sorte, foi ordem espiritual. Florence costumava citar Provérbios 16:3 para explicar esse tipo de resultado. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. A segunda história é de um homem que carregava um peso silencioso. Ele era o único sustento da casa, ajudava os pais idosos e criava os filhos sozinho. Quando perdeu o emprego, a vergonha foi maior que o medo. Ele continuava indo à igreja, mas orava como quem se desculpa por existir. Cada dia sem resposta parecia uma confirmação de abandono. Um amigo lhe falou sobre o princípio da prioridade espiritual, e aquilo o irritou no começo. Parecia simples demais. Mas numa noite, exausto, ele resolveu tentar. No dia seguinte, antes de enviar currículos, ele separou um tempo curto, mas sincero, e colocou Deus no centro. Declarou que buscaria primeiro o reino, não como barganha, mas como alinhamento. Depois disso, saiu para agir, sem reclamar, sem repetir frases de derrota. Poucos dias depois, uma conversa casual se transformou em indicação. A porta se abriu rápido demais para ser coincidência. Florence explicava esse padrão usando Marcos 11:23. Quando a palavra está alinhada com a fé, a montanha não resiste. A terceira história é de uma viúva idosa que começou a empreender tarde na vida. Ela havia perdido tudo em uma sequência de decisões erradas e carregava uma dívida que, humanamente, não tinha solução. Mesmo assim, mantinha um hábito silencioso. Toda manhã, colocava Deus em primeiro lugar, antes de qualquer preocupação. Quando ouviu sobre Mateus 6:33, algo se confirmou dentro dela. Ela não tentou controlar o resultado. Apenas se manteve fiel à ordem espiritual. Com o tempo, pessoas certas começaram a aparecer. Um acordo improvável foi fechado. A dívida foi resolvida de forma que ela jamais imaginaria. Florence dizia que esse tipo de manifestação não vem da força humana, mas da obediência espiritual simples. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmo 37:23. Você percebe o padrão divino? Não eram pessoas especiais. Eram filhos de Deus que aprenderam a falar a língua do céu. A língua que Jesus falou. A língua que Florence redescobriu na Bíblia.
E agora, você vai aprender essa língua de forma clara e prática. Respire fundo antes de continuar. Eu não digo isso como um recurso narrativo, mas como uma preparação espiritual real. O que vem agora não é uma técnica humana, nem uma fórmula de motivação. É uma revelação simples, bíblica e profunda que Florence tratava com extremo respeito. Ela alertava que a palavra só manifesta quando é usada para a glória de Deus e nunca para inflar o ego. Tiago 3,10 lembra que da mesma boca não devem sair bênção e maldição. Por isso, se você sente o coração acelerado ou a mente inquieta, pause um instante. Jesus mesmo ensinou que o lugar da revelação é o secreto, não o barulho. Entra no teu quarto e fecha a porta. Mateus 6,6. Porque quando o espírito se aquieta, o céu fala. Florence percebeu que Mateus 6,33 escondia algo que quase ninguém ensinava claramente. Jesus não estava pedindo prioridade como prova de amor, mas revelando uma lei espiritual de funcionamento. Buscar primeiro não é intensidade religiosa, é ordem interna. É colocar Deus como centro, antes de qualquer tentativa de resolver a vida. Quando ela compreendeu isso, ela entendeu que a provisão não é perseguida, é atraída. Não por magia, mas por alinhamento. Assim como um ímã não corre atrás do metal, ele apenas se posiciona. E aqui está o que Florence descobriu escondido nas Escrituras. O decreto que ela usava, baseado diretamente nas palavras de Jesus, e que tantas pessoas aplicaram antes de ver mudanças reais. Escute com atenção, sem repetir mentalmente, apenas ouvindo com o coração aberto. Pausa de 3 segundos. Pai, hoje eu busco primeiro o teu reino e a tua justiça. Alinho minha mente, minhas palavras e minhas ações à tua vontade. E confio que tudo o que preciso me é acrescentado no tempo perfeito do Senhor. Pausa de 3 segundos. Agora escute novamente e desta vez sinta cada palavra descendo da cabeça para o coração. Eu busco primeiro o reino de Deus, e tudo o que é necessário já está sendo acrescentado. Isso não é uma frase bonita. É palavra de Deus declarada por um filho de Deus. Quando você diz, busco primeiro, você está abrindo mão do controle e ativando a confiança. Quando você diz o reino, você está colocando Deus no centro, não o problema. Quando você diz tudo o que é necessário, você sai da ansiedade dos detalhes e entra na provisão completa. E quando você diz é acrescentado, você não está implorando, está recebendo pela fé. É por isso que essa palavra não volta vazia. Isaías 55:11 garante que ela prospera na missão para a qual foi enviada. Florence explicava que o momento de declarar é tão importante quanto as palavras. Ao acordar, antes de qualquer conversa, antes de tocar no celular, antes de alimentar o medo, você se coloca diante de Deus, em pé ou com a mão no coração, coluna ereta, respiração profunda, não gritando, não murmurando, mas com autoridade serena. A voz vem do peito, não da garganta. E depois de declarar uma única vez, você silencia, agradece e segue o dia como quem confia, porque repetir por medo anula o efeito. Uma vez com fé absoluta, vale mais do que 1000 vezes com dúvida. Mas Florence também advertia, esse princípio não é para egoísmo. Gálatas 6:7 lembra que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Se a intenção for apenas acumular, a fonte seca. Se for abençoar, o fluxo aumenta. Nunca use a palavra para controlar pessoas, situações ou vontades alheias. Deus respeita o livre-arbítrio. E saiba também, às vezes o céu testa antes de entregar, não para punir, mas para fortalecer. Abraão foi provado antes da promessa. A fé que persevera, amadurece. Talvez você pense agora, isso é simples demais. E é exatamente aí que está o mistério. Os pensamentos de Deus não são como os nossos. Isaías 55:8-9. O sacrifício não está na dor, mas na confiança. A condição não é esforço excessivo,
é clareza, convicção e ação alinhada. A fé sem obras é morta, mas a obra sem fé é exaustão. Se tudo isso fez sentido no seu espírito, é porque algo já começou a se mover. Se algo dentro de você testemunhou enquanto essa palavra era liberada, se seus olhos marejaram sem você entender exatamente por quê. Se o seu coração reconheceu que isso não é apenas mais um vídeo, mas um encontro marcado pelo céu, então eu te peço um gesto simples, mas espiritualmente poderoso agora. Curta este vídeo, não por vaidade, não por números, não por mim. Curta como uma declaração pública de fé. A Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. Quando você clica em curtir, você está dizendo diante de Deus: eu me alinho com essa verdade, eu recebo essa palavra. É um ato visível de concordância espiritual, e o céu responde à concordância. E se você conhece alguém que está cansado, aflito, lutando com provisão, carregando medo no peito ou se sentindo sozinho nessa caminhada, compartilhe este vídeo agora. Não amanhã, agora. Provérbios 11:25 ensina que a alma generosa prosperará. Quando você compartilha a luz, você não perde nada, você multiplica. Muitas vezes, a bênção que você espera chega através da bênção que você libera. Agora, deixe-me te levar ainda mais fundo. Porque talvez a sua mente esteja perguntando: por que isso funciona? Como algo tão simples pode gerar mudanças tão reais? É isso que vamos compreender agora, com base bíblica, espiritual e até científica, para que sua fé não seja frágil, mas firme. Quando Florence falava sobre esses princípios, ela não pedia que as pessoas acreditassem por emoção. Ela queria que a fé tivesse raiz. Por isso ela explicava o funcionamento espiritual por trás da palavra, sempre ancorada na Bíblia. Existe uma lei espiritual imutável, tão real quanto qualquer lei física. Aquilo que é colocado em ordem no espírito começa a se organizar na matéria. Desde Gênesis, Deus revela esse padrão. Ele não cria no caos, ele cria a partir da palavra alinhada com a intenção. Quando Deus diz haja, não há hesitação, há direção. E quando Jesus ensina em Mateus 6 que a ansiedade não acrescenta um côvado sequer à vida, ele não está repreendendo sentimentos humanos, mas revelando que a mente desordenada bloqueia o fluxo da provisão. Buscar primeiro o reino é ajustar o canal. Deus é a fonte. Suas palavras e escolhas são o leito por onde essa fonte flui. Se o leito está obstruído por medo, pressa e controle, a água não passa. Quando o leito é alinhado pela fé, o fluxo acontece. Biblicamente, isso se sustenta de forma clara. Provérbios 18:21 afirma que a vida e a morte estão no poder da língua, não como poesia, mas como princípio. Marcos 11:23 mostra que a montanha responde à palavra que não duvida no coração. Hebreus 11:1 explica que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Note, não é esperança vaga, é convicção presente. Florence dizia que muitas pessoas querem colher no nível do resultado sem semear no nível da consciência. Jesus corrige isso quando diz: primeiro, o reino. Primeiro, a consciência alinhada. Depois, o acréscimo. E quando olhamos isso com um olhar mais racional, sem abandonar a fé, percebemos algo fascinante. A própria Escritura antecipa o que hoje a ciência começa a confirmar. Romanos 12:2 fala da renovação da mente como caminho de transformação. Estudos em neurociência mostram que aquilo que você repete com convicção cria novos caminhos neurais. Não é misticismo, é funcionamento do cérebro criado por Deus. Quando você acorda todos os dias afirmando escassez, seu sistema inteiro se prepara para sobreviver. Quando você alinha mente e palavra à confiança em Deus, o corpo sai do modo de ameaça e entra no modo de clareza. Florence ensinava isso décadas antes de termos linguagem científica para explicar. A fé não nega a razão, ela a antecede. Até mesmo Hebreus 11:3 aponta para algo profundo, quando diz que o mundo visível foi formado a partir do invisível. Hoje,
A física reconhece que o observador influencia o fenômeno observado. A Bíblia já dizia isso de outra forma. O que você crê e declara molda a forma como você vive e percebe a realidade. E Provérbios 17:22 lembra que o coração alegre é como bom remédio. Pensamentos, emoções e palavras afetam até o corpo. Tudo está conectado porque tudo foi criado por um único Deus. É por isso que tantas orações falham. Não porque Deus não ouve, mas porque são feitas a partir de uma identidade errada. A oração comum, muitas vezes, nasce do desespero. É repetitiva, ansiosa, focada no problema, sempre empurrando a resposta para um talvez. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 6:7, quando falou das vãs repetições. Já o decreto de fé nasce da identidade de filho. Ele é simples, direto, feito uma vez com convicção e seguido por ação alinhada. Não é gritar mais alto, é crer mais fundo. Não é pedir como mendigo, é declarar como herdeiro. E quando a dúvida vier, porque ela sempre tenta vir como teste, não lute com ela como quem entra em guerra interna. Tiago 4:7 ensina a resistir, não a dialogar. Observe a dúvida sem se identificar com ela. Não repita o decreto por medo. Volte à decisão original. Agradeça. A gratidão sela a fé. Quem agradece antes de ver, demonstra que já creu. E a fé que persevera, essa sim, produz fruto no tempo certo. Tudo isso não é teoria, é coerência espiritual, é o reino funcionando como Jesus ensinou. Primeiro o centro, depois o acréscimo. Feche os olhos comigo por um momento. Não tenha pressa, este vídeo pode esperar. Deus também quer falar com você agora. Pausa de 5 segundos. Imagine-se daqui a 90 dias. Você acorda, ainda antes de abrir completamente os olhos, e percebe algo diferente. Não é euforia. É paz. Uma paz firme, silenciosa, que não depende do que aparece no extrato bancário, nem das mensagens no celular. Seu peito não está apertado. Sua respiração é tranquila. Você sente, com clareza, que não está correndo atrás da vida. Você está caminhando com Deus. As preocupações que antes te acordavam já não dominam. A provisão no tempo certo, há ideias claras, a força para trabalhar, a leveza para viver. Você percebe que consegue ajudar outras pessoas sem se sentir drenado. Você não vive mais no modo sobrevivência, vive como filho cuidado. A paz que Filipenses 4:7 descreve não é teoria. Ela guarda sua mente e seu coração. Abra os olhos. Isso não é fantasia, isso é promessa. Jeremias 29:11 continua verdadeiro. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Você chegou até aqui por um motivo. Não foi acaso, nem curiosidade passageira. O Espírito Santo te conduziu até esta mensagem porque ele sabia que você precisava ouvir isso agora. Deus viu suas lágrimas silenciosas, ouviu suas orações cansadas, contou cada noite em que você tentou ser forte sem entender o porquê. Salmo 56:8 diz que ele guarda cada lágrima. Nada foi perdido, tudo foi preparação. O que parecia atraso era ajuste. O que parecia silêncio era alinhamento. O fim de um ciclo chegou, porque agora você sabe, não é sobre lutar com Deus, é sobre alinhar-se a Ele. E aqui está uma verdade que quase ninguém diz com clareza. Você não depende de mim. Você não depende de Florence. Você não depende de líderes famosos. A unção que você precisa já habita em você desde o dia em que recebeu Cristo. A unção que dele recebestes permanece em vós. 1 João 2:27. Você é filho que esqueceu da herança, herdeiro que não reivindicou a identidade, sacerdote real que não exercia a autoridade. 1 Pedro 2:9. O reino de Deus não está distante. Jesus disse que ele está dentro de você. Lucas 17:21. Toda promessa já foi liberada no céu. O que muda agora é a sua postura. Florence temia apenas uma coisa: que as pessoas ouvissem a verdade e não agissem. A Bíblia é clara: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Hoje você escolhe
continuar como antes, tentando controlar tudo, ou decidir que a partir de agora, Deus ocupa o primeiro lugar real. Quando você prospera segundo a ordem divina, você não abençoa só a si mesmo. Você cria ondas espirituais que alcançam outros, alcançam sua família, alcançam gerações. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo." E luz não faz barulho, ela apenas ilumina. Então grave isso no coração. Amanhã de manhã, antes de qualquer palavra, antes de qualquer distração, no seu lugar secreto, declare uma única vez, com fé absoluta e gratidão antecipada: "Eu busco primeiro o reino de Deus e tudo o que é necessário me é acrescentado." Depois disso, viva, trabalhe, caminhe, confie. A resposta já está em movimento. Se você sente que precisa de constância para viver isso no dia a dia, há um material que preparamos exatamente para esse propósito, de forma simples e bíblica. Vou mencionar apenas uma vez. O e-book está com o link na descrição e serve como apoio devocional para manter sua fé e suas declarações alinhadas diariamente. Agora, inscreva-se neste canal e ative o sininho. Não por números, mas porque transformação não acontece em um único encontro. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória, 2 Coríntios 3,18. Isso é jornada. Aqui você vai encontrar ensinamentos profundos de Florence, salmos revelados, decretos bíblicos específicos e princípios espirituais para viver como filho. Você não está sozinho. Leia os comentários. Veja quantas pessoas estão declarando fé. Romanos 1,12 fala dessa fé compartilhada que nos fortalece mutuamente. E no próximo vídeo, eu vou revelar um princípio que Florence ensinava apenas a discípulos mais avançados. Por que algumas palavras aceleram o tempo da resposta e outras o atrasam? O que Deus decretou sobre você já está selado no céu. Efésios 1,3 declara que o Pai já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Nada do que você creu aqui foi em vão. A palavra foi enviada e ela não volta vazia. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você é filho que lembrou da herança, herdeiro que se alinhou à promessa. Agora vá em paz. Receba com gratidão o que já foi liberado. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó confirme sua palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.